O estudo de hoje tem por título Não peques mais. Quando questionamos várias pessoas sobre o tema do pecado, de uma forma geral recebemos respostas bem diferentes. A maioria dos cristãos acredita que quando nascemos, já nascemos com o pecado original e por isso continuaremos a pecar até findarmos a nossa vida nesta terra. Outros acreditam que Jesus Cristo não só perdoa todos os nossos pecados passados, mas também perdoa os nossos pecados presentes e até mesmo os pecados futuros. Até mesmo aqueles pecados que ainda não cometemos, eles acreditam que Cristo já os perdoou. Mas esta crença em particular não está de acordo com a Bíblia Sagrada. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1 e versículo 21. E chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E então, em João capítulo 8, versículo 11, Jesus disse a ela, ou seja, a Maria Madalena, o seguinte: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Então, como Jesus é a verdade e não mente, ele salvará o seu povo dos seus pecados e não em seus pecados. Isto significa que é possível não pecarmos mais. Se negarmos esta verdade de que podemos deixar de pecar, depois que Jesus nos perdoou e nos purificou, se negarmos isso, então estaremos escolhendo continuar a pecar. Se continuarmos pecando quando Jesus nos diz para não pecarmos mais, então estaremos a negá-lo e não seremos salvos. Vamos continuar a ver o que nos diz Cristo através do Evangelho de São João, mas agora no capítulo 5 e no versículo 14. Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Podemos então constatar aqui que se não abandonarmos os nossos pecados ou a nossa vida de pecado, o que nos sobrevirá no futuro será ainda pior. Vamos agora ver o que nos diz o apóstolo Paulo na sua epístola aos Hebreus, capítulo 10, e entre os versículos 26 ao 29. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Portanto, se pecarmos deliberadamente, ou seja, se rejeitarmos a ideia de que podemos não pecar mais, como Cristo nos disse, e continuarmos a viver em pecado conhecido, então estaremos perdidos. Certamente nenhum de nós deseja se perder, e nenhum de nós quererá sofrer no lago de fogo que vai devorar os adversários de Cristo. Será que é realmente possível resistirmos a todas as tentações e não pecarmos mais? É realmente possível? Cristo mentiria? Claro que a resposta é não. Então vamos ver se isso é realmente possível. Romanos, capítulo 6, versículos 1 a 3, e depois o 7 e finalmente o versículo 13 e o 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Assim, também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências.
nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Portanto, Cristo quebrou o domínio do pecado sobre nós. Isto significa que nós não temos de continuar a pecar porque não estamos mais sobre o domínio do pecado. Vejamos o que nos diz agora o Espírito de Profecia no livro Maranata, página 227. A mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Por maior que seja a pressão exercida sobre a mente, a transgressão é nosso próprio ato. Não está no poder da terra ou do inferno compelir alguém a pecar. A vontade tem que consentir. O coração tem de ceder. Do contrário, a paixão não poderá dominar a razão, nem a iniquidade triunfar sobre a justiça. O que a palavra inspirada nos diz é que o pecado é um ato nosso cometido por escolha nossa. O diabo não pode forçar ninguém a pecar. Cristo quebrou esse domínio. Acalentarmos o pensamento de que todo o poder do inferno, ou seja, todos os anjos malignos e até o próprio Satanás, podem exercer contra nós tal poder que nos pode levar a pecar, é estarmos a subestimar o poder de Cristo em nossas próprias vidas. A única maneira dos poderes do inferno triunfarem sobre nós e cedermos às tentações é entregarmos a nossa vontade a Satanás e assim permitimos que ele nos controle e nos faça cometer pecado. Essa é a única maneira dos poderes das trevas triunfarem sobre nós. A escolha é nossa. Muitos tendem a tornar o diabo mais poderoso do que ele realmente é, mas ele só tem poder sobre nós quando lhe damos permissão para isso. Caso contrário, ele é impotente para nos fazer pecar. Ao entendermos esta verdade, fica então a pergunta: quem é realmente responsável pelo pecado? Bem, sabemos que foi o diabo que originou o pecado. Ele é o seu autor. Mas é somente quando escolhemos render a nossa vontade aos poderes do mal que cometemos pecado. Isto significa então que não podemos culpar nenhuma circunstância, nem inventar nenhuma situação, nem culpar por nossa hereditariedade ou outra pessoa, nem mesmo culpar o próprio diabo. Porque quando pecamos é por nossa escolha e não porque o diabo nos obrigou a fazer isso. O que muitos não percebem totalmente é que quando escolhemos pecar, não somos apenas nós que sofremos as consequências. A consequência do nosso pecado não afeta somente a nós mesmos, mas também aos outros. E podemos confirmar isso através do livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 133. Muitos têm dito por suas ações: seja o que for que fizermos, nós mesmos é que temos de suportar as consequências. Prezados amigos, vocês estão grandemente enganados. Não são vocês os únicos a sofrerem por causa de sua errónea maneira de viver. A sociedade em questão sofre em alto grau as consequências de seus erros, da mesma maneira que vocês. Impossível lhes é seguir qualquer conduta errónea sem causar sofrimento a outros. Portanto, qualquer erro que escolhamos praticar afeta outros para o mal e não para o bem. Mas não são apenas outros seres humanos que sofrem como consequência da nossa escolha de pecar, porque alguém mais sofre também. Temos agora aqui o livro O Desejar de Todas as Nações, na página 206. Por todo o pecado é Jesus novamente ferido. Hebreus capítulo 6, versículo 6. E ao olharmos àquele a quem traspassamos, choramos as transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado. Devemos então compreender
que sempre que escolhemos pecar, nós estamos ferindo a Jesus novamente. Nós lhe trazemos mais sofrimento. Só por esta razão já deveríamos ter pesar pelo pecado que cometemos, pois isso traz também sofrimento ao nosso Salvador. Mas como é que exatamente ferimos a Jesus? Ou seja, Ele está no lugar santíssimo do santuário celestial. Ele está a milhares de anos de luz de distância de nós. Como é que então podemos feri-lo novamente? Vamos ler o livro A Nossa Aula de Vocação, na página 6. O infinito amor lançou ao alto um caminho pelo qual os remidos do Senhor podem passar da terra ao céu. Esse caminho é o Filho de Deus. Anjos guia são enviados a dirigir-nos os errantes pés. A gloriosa escada para o céu é descida no caminho de todo o homem, impedindo-lhe o caminho para o vício e a loucura. Ele tem de pisar por sobre um Redentor crucificado antes de passar para uma vida de pecado. Todos têm permissão de escolher por si mesmos a estreita e luminosa subida que conduz ao céu ou aquele mais amplo e fácil caminho que termina na morte. Esta passagem inspirada revela-nos que antes de podermos cometer o pecado, precisamos primeiro pisar sobre o nosso Redentor crucificado, que amorosamente tenta bloquear o nosso caminho para aquela estrada larga e descendente que nos leva à destruição. Mas é ainda pior do que isso. Não apenas ferimos pessoalmente a Cristo quando escolhemos pecar, mas com o nosso testemunho levamos outras pessoas a ferirem o nosso Salvador. É um pensamento que deve despertar os cristãos a um maior zelo e fervor na luta contra o mal, esse de que cada defeito de caráter, cada ponto no qual deixam de satisfazer a norma divina, é uma porta aberta pela qual Satanás pode entrar a fim de tentá-los e destruí-los. E, além disso, cada falha e defeito dá ao tentador e seus agentes ocasião para atingir a Cristo. Certamente que nenhum de nós deseja que o nosso Salvador seja repreendido pelo diabo e pelos seus anjos malignos. Acho que nenhum de nós quer pisotear e ferir o nosso Salvador por causa das nossas falhas, não retirando o pecado das nossas vidas. Mas quando escolhemos pecar, é exatamente isso que acontece. Querido Salvador, por favor, perdoa-nos por toda a dor e sofrimento que temos causado. E obrigado pela graça e força para vivermos uma vida melhor. Então, queridos irmãos, como é que podemos vencer todas as tentações? Como podemos deixar de escolher pecar? Como podemos parar de ferir o nosso Salvador e impedir que o diabo repreenda em nosso nome? Como podemos mudar para melhor? Vamos ver então o que nos diz a serva do Senhor no livro Nos Lugares Celestiais, na página 81. Há grandíssimo poder na oração. É algo tão simples. Há grandíssimo poder na oração. Nosso grande adversário está constantemente procurando manter afastado de Deus a mente perturbada. O apelo ao céu, pelo mais humilde dos santos, é mais de ser temido por Satanás do que os decretos dos gabinetes ou as ordens de reis. Vejamos outra passagem inspirada, mas agora no livro Filhos e Filhas de Deus, na página 191. Caso não estejam experimentados em discernir os ardis de Satanás, sua única segurança está na oração. É simples, meus irmãos. A oração é algo simples, algo fácil de fazer, que até mesmo os seguidores mais humildes e inexperientes de Deus podem usá-la para combater o pecado. Assim, a oração é tão poderosa que até o crente mais fraco, na verdade, pode utilizá-la contra o diabo e contra o seu exército. Mas, queridos irmãos, não há poder na oração em si mesma. O poder para vencer o pecado encontra-se no Salvador amoroso. Quando lhe imploramos fervorosamente que nos conceda o poder para vencer o forte inimigo, então, e só então,
Satanás poderá ser derrotado. A oração liga-nos a Jesus e depois Jesus nos dá o poder para vencer. Melhor que o povo de Deus, sabe Satanás o poder que esse povo pode ter sobre ele quando fazem de Cristo a sua força, quando eles rogam humildemente ao poderoso vencedor que os auxilie. O mais fraco dos crentes, na verdade, repousando firmemente em Cristo, pode, com êxito, repelir a Satanás e todo o seu exército. Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Que tipo de oração é aqui mencionado? É a oração fervorosa. Isto significa que todo o nosso ser deve estar envolvido nessa oração. Por que é que Satanás e toda a sua hoste de anjos maus tremem quando as nossas orações fervorosas são dirigidas a Cristo? Por que é que isso lhe causa tanto temor a ponto dele e os seus anjos malignos tremerem? É isso que vamos ver no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, e na página 295. Satanás fica enfurecido ao som de uma fervente oração, pois ele sabe que sofrerá danos. Em outras palavras, ele sabe que vai perder. Porque quando somos tentados e realmente reconhecemos que somos fracos e que não podemos resistir por nós mesmos e que precisamos da ajuda e do auxílio de Deus, percebemos que necessitamos de um poder divino e sobrenatural para resistir a todas as tentações. Assim, levamos as nossas sinceras orações a Cristo, suplicando-lhe que nos conceda a sua força divina e a sua graça para vencer. Depois de orarmos, o que é que então devemos exercer? Está escrito em Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 296, o seguinte: a oração da fé é a grande força do cristão e com toda a certeza prevalecerá contra Satanás. Devemos entender o que aqui diz a oração da fé. E isso envolve acreditar em algo, não é verdade? Depois de termos fé, o que é que devemos fazer? A nossa fé é dirigida a Deus por meio de Cristo. Quando oramos por graça, força e poder divinos para vencer, precisamos crer que Deus ouviu e atendeu a nossa oração. Essa confiança transforma a nossa súplica numa oração de fé. E é daí que vem a nossa grande força. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé e por meio dela é possível vencer o pecado e viver para agradá-lo. Então, depois de termos fé de que Deus ouviu a nossa oração e a atendeu, o que é que então devemos fazer? Será que Deus vai vencer por nós? Não. Ele responde à nossa oração. Ele concede-nos graça e força e então nós precisamos agir. A nossa fé precisa de se tornar viva, ativa e em ação. Vamos ver o que é que escreveu o apóstolo Tiago no capítulo 4 e nos versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Como vemos por este texto, além de nos sujeitarmos a Deus, tem de haver uma ação da nossa parte. Por isso diz que devemos resistir ao diabo. Resistir com o poder de Deus. Mas só quando exercitamos a nossa vontade de nos sujeitarmos a Deus é que o diabo fugirá de nós. Lemos agora o seguinte no manuscrito 121 de 1898. Quando a primeira sugestão de erro for ouvida, lance uma oração ao céu e depois resista firmemente à tentação de mexer com os princípios condenados na palavra de Deus. Ao resistirmos ao diabo, ao enfrentarmos as suas tentações, ele fugirá de nós, assim como fugiu também de Cristo. Cada passo que damos rumo à vitória é também um passo de purificação. Estamos limpando as nossas mãos, estamos purificando o nosso coração do pecado. E à medida que nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Assim, o diabo já não encontra espaço, já não encontra terreno, porque a presença de Deus ocupa todo o nosso ser.
É depois de nos esforçarmos, depois de resistirmos firmemente à tentação, que Deus envia a sua graça e o seu poder por meio de Cristo para operar em nós. E então, fortalecidos pelo céu, alcançamos a vitória sobre o pecado. Isso nos revela que é Deus, por meio de Cristo, quem opera em nós, capacitando-nos a guardar os seus mandamentos. E quando permanecemos unidos a Cristo, quando caminhamos lado a lado com Ele, então podemos alcançar a vitória sobre todo o pecado. Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Assim, à medida que fazemos esforço em harmonia com a nossa oração de fé, quando pedimos a Deus que nos dê graça e força para vencer e nos levantamos para lutar contra aquilo que nos tenta, então Deus derrama a sua graça sobre nós. Em outras palavras, é Ele quem opera em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 13 o seguinte: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso inclui vencer todo o pecado por meio de Cristo, que é quem nos fortalece. Então, observem. Existem, então, na verdade, 4 passos fundamentais para vencermos a tentação e não cairmos em pecado. E esses 4 passos são: primeiro, reconhecer a tentação e admitir humildemente que é fraco. Segundo, orar a Deus pela graça e pela força para vencer. Terceiro, submeter a sua vontade a Deus. E quarto, resistir à tentação, esforçando-se para fazer a vontade de Deus. Portanto, os 4 passos são: reconhecer, orar, submeter-se e resistir. Então, nós precisamos reconhecer que estamos a ser tentados antes de orarmos e pedindo ajuda. Temos de admitir que somos fracos e essa é a principal razão pela qual buscamos socorro por meio da oração. Sem oração, não existe qualquer possibilidade de vencermos o pecado. E é exatamente por isso que Satanás odeia tanto a oração. Ele sabe do seu poder e faz tudo para impedir que oremos, especialmente no momento em que estamos a ser tentados. Não nos esqueçamos, o diabo cerca a oração, porque sabe que se ela for direcionada a Cristo, ele perde a batalha. Por isso, ele faz tudo para impedir-nos de orar. E se nós não estamos a orar, tornamos-nos um alvo fácil e somos facilmente derrotados. A oração é o único canal que podemos ter para comunicar-nos diretamente com Cristo e com Deus. E por isso mesmo é como um sopro de vida para o cristão. E é exatamente isso que nos diz a serva do Senhor no livro Obreiros Evangélicos, página 254. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir e a saúde da alma ser conservada. A oração põe a alma em imediato contacto com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Então, a oração é como respirarmos. É fundamental para que a nossa vida espiritual prospere, assim como respirar é necessário para que a nossa vida física continue. Por mais pecadores e indignos que sejamos, recebemos a honra e o privilégio de falar diretamente com o Rei de todo o universo. Não existe outra família real, nenhuma outra realeza que permita que todo o súbdito do seu reino se aproxime deles com os seus pedidos e súplicas a qualquer momento. É por amor que o nosso Salvador está disposto a levar os nossos pedidos fervorosos ao Pai. E o Pai, por amor a Cristo e a nós, está disposto a ouvir e a atender os nossos pedidos de acordo com a sua perfeita vontade e tempo. Hebreus capítulo 4, versículos 15 e 16 dizem-nos o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém
um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esta foi uma das principais e mais profundas razões pela qual Cristo se tornou verdadeiramente humano, para poder sentir e compreender plenamente as nossas enfermidades. Ele foi tentado em todos os pontos, assim como nós somos constantemente tentados no nosso dia-a-dia. E porque venceu todas as tentações, ele sabe exatamente como nos ajudar e vencê-las também. Cristo tem essa experiência em primeira mão. Por isso, ele sabe de facto pelo que estamos a passar. E quando oramos a Deus, o nosso Pai Celestial, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, em sua infinita bondade e misericórdia, conduz-nos diretamente ao glorioso trono da graça do Pai. Ali podemos aproximar-nos com toda a confiança e santa ousadia para obter misericórdia e encontrar graça abundante no poder divino e sobrenatural que nos sustém em todo e qualquer momento de necessidades, em toda e qualquer tentação. É muito triste vermos que muitos encaram a oração como uma obrigação cansativa. Mas a oração não deve ser um fardo, deve ser um privilégio. A última passagem deste nosso estudo encontra-se na segunda Epístola de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Lembremos-nos de que Cristo está unido a nós e o Pai está agindo também para que nós possamos ser guardadores dos seus mandamentos e não transgressores. Louvado seja Deus por isso. Vocês recordam-se de quando os israelitas chegaram ao Rio Jordão? Naquela altura era a época das cheias e o Jordão apresentava um caudal elevado e uma corrente muito forte. Humanamente falando, não havia qualquer maneira de 2 ou 3 milhões de israelitas atravessarem aquele rio sem se afogarem e morrerem. Ainda assim, Deus disse-lhes para avançar, embora o rio continuasse ali diante deles. Foi somente quando os israelitas agiram pela fé e colocaram os pés naquele rio caudaloso que o poder milagroso de Deus se manifestou. Então o Senhor abriu o rio Jordão e cada um deles pôde atravessar em segurança, conquistando a vitória sobre aquele grande obstáculo. É exatamente assim conosco. Depois de reconhecermos que a tentação está ali, depois de orarmos e pedirmos a ajuda a Deus, depois de nos submetermos à sua vontade, precisamos resistir. Precisamos dar o primeiro passo. É então que a graça e a força de Deus vêm ao nosso encontro e nos capacitam a dar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto passos, até que aquela tentação seja vencida com sucesso e sejamos verdadeiramente vitoriosos por meio de Cristo, que nos fortalece. Para ajudar-nos ainda mais a vencermos o pecado, reunimos uma compilação que apresenta formas simples e práticas de o superar. Pode solicitar gratuitamente o PDF deste pequeno livreto através dos contactos que deixamos no final deste vídeo. Louvado seja o nosso bom Deus, que nos capacita e nos concede sabedoria para vivermos em vitória. A Ele seja toda a glória.